Feliz sábado. Está funcionando o microfone? Vocês me ouviram? Feliz sábado! Ai, que bom! Está todo mundo vivo aí? Fico feliz de saber. É uma alegria muito grande estar aqui. Vocês todos são a minha família. Vocês todos me receberam muito bem aqui quando... Há quantos anos nós chegamos. E realmente eu estar aqui é como estar junto com a minha família. E eu louvo a Deus por isso. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Aí pode ser que quem esteja aqui, que não seja mãe, nem pai, e principalmente a juventude, pode falar, sermão de mães, né? Mas a beleza disso é que nós vamos estudar a palavra de Deus. E é impressionante como a palavra de Deus, seja o texto que for, seja o assunto que for, nós sempre temos lições para a nossa vida. Então eu quero desafiar você. Vou sim falar sobre mães também, pais também. Mas desafio você, juventude, a tirar desse sermão lições para a sua vida. E olha que tem bastante, tá bom? E eu quero começar lendo a palavra de Deus. Mas antes de ler a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 2, verso 1 a 3. Vamos orar. Querido Deus, agora nós estamos para estudar a Tua palavra, para tirar dela as lições que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Mas, Senhor, nós nada somos sem Ti. Por isso, nesse momento, eu te peço a unção do Teu Santo Espírito sobre a minha mente, sobre o que vou dizer, e também sobre o nosso coração, o meu coração e o coração de todos que estão aqui, que nós possamos ouvir o que um ser humano falho vai dizer, mas que seja traduzido pelo Espírito Santo como uma lição de amor e de instrução vinda diretamente de Ti. Por isso, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Pergunta aqui para o som. Eu estou com o controle aqui. Eu aponto para cá ou aponto para cá? Não estou enxergando, Senhor. Para você. Ok. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. Ficou meio pequena essa letra, né? Mas acho que dá para vocês lerem. Então, leiam, acompanhem na Bíblia. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. À margem do Nilo. Essa é a Nova Versão Internacional. Bom, vocês já sabem essa história, mas o único lugar onde diz o nome dessa mulher, nem é aí nesse texto, nem é no livro de Êxodo, é em Números 26, 59, no verso 59. E o nome dela era... Como era o nome dela? Joquebede. Joquebede, para mim, é um exemplo de mãe e de mulher. Olha só, ela viveu num tempo onde o povo dela era escravo. Escravo de um faraó terrível. Um tempo onde o povo sofria muito. O seu esposo era escravo, seus pais foram escravos, seu esposo era escravo. Ela vivia com muito sofrimento e tinha 2 filhos. Quem é mãe aqui entende. Você já tem 2 filhos. De repente, e as situações, tudo que ela podia sonhar para os filhos dela, era o quê? Que futuro ela podia sonhar para os filhos dela? Ser escravos. Como se isso não fosse uma dor suficiente, ela descobriu que estava grávida. 3º filho.
Senhor. Isso já seria um sofrimento para a mãe que fala, meu Deus, mais um filho para sofrer nessa terra. Por quê? Mas se isso não bastasse, ela engravidou do terceiro filho numa época em que Faraó, preocupado que o povo de Israel estava crescendo muito e começou a se tornar uma ameaça para os egípcios, ele resolveu, de uma maneira muito simples, terminar com esse crescimento. Primeiro, massacrar os israelitas no trabalho. E depois, todos os bebês israelitas que nascessem homens, as parteiras deviam matar logo depois do nascimento. Agora, quem é mãe aqui entende. Imagina o coração de Joquebede, grávida do seu terceiro filho. 9 meses. Que sofrimento! 9 meses se passaram. Nasceu o neném. E o que é o neném? É um menino. Que provação. Que coisa triste. Imagino a dor que ela pode ter sentido no seu coração. Mas Joquebede não me parece ter sido uma mulher que se dobrava fácil com os problemas. Ela cria em Deus. E ela cria que Deus tinha um propósito para a sua vida e para a vida da sua família. Precisava muita fé. Fala a verdade. Pensa no contexto dela. Pensa no contexto. Porque isso parece um paradoxo. Pensa bem. Que propósito era esse que Deus tinha para a vida deles? Entrava ano, saía ano, e eles continuavam escravos, apanhando, sendo humilhados, mal tendo o que comer. Mas Deus tinha um propósito para a vida deles. E pensando bem, tudo que ela podia pensar é que seus avós tinham sido escravos, seus pais foram escravos, eles eram escravos. O único futuro que tinha para os seus filhos era ser escravos. O verso diz, você volta ali no verso, quando eu li isso eu fiquei até assim, nunca tinha me chamado tanta atenção como dessa vez quando eu fui estudar isso, vendo que o neném, que a criança era bonita, ela o escondeu por 3 meses. Eu pensei, será que esse é um motivo para uma mãe esconder um filho? Porque ele é bonito? Vocês sabem que eu não sou teóloga, então não sei lá procurar no grego, no hebraico, qual o significado mesmo da raiz da palavra. Mas eu procurei em todas as versões em português, e basicamente todas elas dizem isso. Procurei em inglês, a maioria diz que era uma nice child. Também achei fraco. Na Bíblia, a mensagem diz assim, vendo que se tratava de uma criança especial. Agora, nós mães. Qual mãe que quando nasce o neném, não acha que ele é especial? Eu chamo isso de amor. Eu acho que Joquebede, quando viu Moisés, amou Moisés. Eu teria traduzido, porque ela amou a criança, escondeu ela por 3 meses. Mas os 3 meses se passaram, e ela começou a não conseguir mais esconder o neném começou a ficar fortinho, fazendo barulho, chorar alto, chorar forte. E agora? A atitude de Joquebede podia ter sido, eu não aguento mais, que provação, Senhor, por que o Senhor não toma uma providência? O Senhor não prometeu que ia proteger a gente? Não tenho mais, eu não tenho mais o que fazer, agora é ficar aqui sentada esperando chegar o soldado para matar meu filho. Você já passou por alguma situação difícil que você pensa, a gente acredita em Deus, a gente confia na palavra, mas de repente, diante de tantas circunstâncias difíceis, a gente começa a pensar assim, eu não vou conseguir pagar a conta desse mês, eu não vou conseguir salvar o meu casamento, eu não vou, acho que meus filhos não vão conseguir ter um destino diferente do meu, vai seguir o mesmo ciclo. Será que eu vou aprender inglês? Acho que nunca vou aprender inglês. Eu devia estudar, mas já estou muito velha para estudar. Não diga não posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o próprio Deus deixou
uma promessa maravilhosa para nós em Deuteronômio 31, no verso 8. Lê comigo. Cadê vocês? O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Ele nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Deus nos acompanha o tempo todo. Deus quer estar conosco o tempo todo. E sabe por que Deus está ao nosso lado o tempo todo? Porque Deus quer intimidade. Diferente dos pais humanos, Deus quer que seus filhos sejam cada vez mais dependentes dele. Eu vejo muita mãe, principalmente de filhos pequenos, ai, não vejo a hora dele crescer e ficar independente. Ai, não vejo a hora de já sair para a escola para eu ficar o tempo todo. Deus não é assim, não. E se você foge dele, ele vai atrás. Deus quer estar com você o tempo todo. Sabe por quê? Porque Ele quer nos abençoar o tempo todo. Ele quer ter intimidade conosco. Por quê? Ele quer ter filhos que sejam íntimos, que conte tudo para Ele. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, o que eu faço? Será que eu compro esse vestido amarelo ou cor-de-rosa? Parece besteira, tolice, mas Deus gosta desses pequenos detalhes da nossa vida. Tanto quanto você ora por um filho doente, como você conversa com ele as coisas cotidianas, corriqueiras da vida. Deus quer intimidade. Sabe por quê? Porque quando nós nos tornamos tão íntimos de Deus, o nosso pensamento começa a ser parecido com o dele. A nossa vontade começa a ser a vontade dele. Aí Deus sabe que pode colocar os seus sonhos no nosso coração, na nossa mente, porque os nossos sonhos serão os sonhos dele. Ah, mas quando isso acontece, é uma maravilha, porque o Senhor tem o propósito, Ele quer que nós aprendamos a andar com Ele todo o tempo. Porque olha só, olha o propósito de Deus para nós. Esse texto é super conhecido e eu leio ele muitas vezes. Lê comigo. Sabe por que eu peço para vocês lerem comigo? Porque quando você lê, você está usando vários sentidos ao mesmo tempo. E isso ajuda a fixar a mensagem. E acordar também, né? Se você está querendo dormir aqui no sermão. Vamos ler junto comigo. Porque sou eu, cadê vocês? Conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Tudo que Deus quer é dar para nós um futuro. Quem que não quer um futuro brilhante, feliz, saudável? Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. E sabe de uma coisa? Se nós, que somos maus, pecadores, queremos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus. Quer dizer, nós nem conseguimos imaginar quanto que Deus almeja isso. Quando o nosso coração está ligado ao coração de Deus, Ele vai dar os sonhos. Então, sonhe os sonhos de Deus e vá à luta. Mas lembre-se que realizar os sonhos nem sempre é fácil. Acho que, na verdade, é difícil. Não é que não é fácil, é difícil. Porque, assim, os sonhos podem não ser convenientes, os sonhos podem nos tirar da nossa zona de conforto, os sonhos podem demorar a se realizar, às vezes pode doer. Mas, gente, se Deus põe um sonho na sua cabeça, não estranhe se Ele colocar como uma coisa gloriosa, fantástica. Mas se Ele colocou no seu coração, Ele vai estar junto com você. Ele quer proximidade com você. Agora, vamos voltar para Joquebede. Veja a atitude de Joquebede. Quando ela viu que o primeiro plano não deu certo, esconder, ela partiu para o segundo plano, plano B. E ela começou a pensar, eu penso, né, que ela orou muito, Senhor me ajuda, o que eu faço com o meu bebê? Aí ela teve a ideia, um cestinho. Vamos fazer um cestinho de junco, vou passar piche. Agora, eu acho que ela pode ter sido tentada a pensar assim, cesto? Vou colocar meu bebezinho dentro de um cesto? No Rio Nilo? Eu devo estar louca, devo estar maluca. Onde já se viu? Imagina se
eu nunca fiz um cestinho desse. Imagina se não dá certo. Imagina se eu coloco lá o cestinho afundar, ou o cestinho virar. Eu devo estar maluca. Às vezes é verdade, a realidade da vida é tão dura, é tão perversa, tão má, que a gente tem a tendência de se acomodar. Ah, não tem jeito mesmo. Mas não. Às vezes a gente olha os nossos sonhos lá do outro lado do rio, na outra margem. Nossa, tá mesmo, tudo lá. Mas tem um rio Nilo na frente. Como é que eu vou atravessar? É tão difícil, eu não vou dar conta. O rio de problemas, às vezes, é muito grande. Mas, Isaías 43 nos diz... Comigo? Pequeno, né? Mas vamos lá, Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não... Cadê vocês? Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não os atingirão. Agora, presta atenção nesse texto. O verso diz, quando, e não se. Para mim, isso quer dizer não, isso é uma verdade do nosso mundo. Todos nós vamos passar por rios. Todos nós vamos passar pelo fogo. Isso é uma realidade do nosso mundo mau. Mas, com Deus, o fogo nunca vai queimar a nossa fé. Com Deus, o rio não vai submergir a nossa esperança, a nossa certeza que Deus tem um futuro para cada um de nós. E é um futuro brilhante. Deus tem para a nossa família, para nós individualmente, um futuro brilhante. E esse futuro já foi garantido. Esse futuro foi garantido na cruz do Calvário. O nosso futuro, o futuro que Deus quer para nós, não é temporário, não é passageiro, é um futuro eterno. O fogo e a água não podem tirar de nós a certeza de que o nosso mundo não é aqui, que nós estamos só de passagem, que esse aqui não é o futuro que Deus tem, não é o plano que Deus tem para nós. Deus preparou um plano de salvação maravilhoso para que os seus filhos tivessem esperança. O nosso mundo não é aqui. O nosso futuro não é aqui. Então, não desista. Esteja junto com o Senhor. Abra seu coração para o Senhor. Eu sei que aqui tem pais de todas as idades. Tem os que são meus companheiros, que já têm os filhos grandes, casados, netos. Aí tem os pais de jovens adultos, tem os pais de adolescentes, tem os pais de crianças e tem os pais de bebezinhos. E todos nós já entendemos essa gama de paternidade e maternidade, a responsabilidade que Deus nos dá. Eu me lembro que o meu pai conta uma história, que quando o meu irmão mais velho nasceu, o primogênito dele, lá no interior de Minas Gerais, ele nasceu em casa, e ele tinha um vizinho que era um senhor idoso já, que era seu vizinho, que era muito amigo dele. No dia seguinte de manhã, meu pai estava saindo, o vizinho chegou, ei, seu nenê nasceu, né? Ele falou assim, nasceu, tá bem, é um nenê gordinho, tá super bem. Aí ele falou assim, pois é, eu vi que ele tinha nascido, foi ontem mais ou menos às 8 horas da manhã? Ele falou assim, foi. Como é que o senhor sabe? Falei, porque tinha um cavaleiro aqui na porta da sua casa, que a hora que ele ouviu o nenê chorar, ele esporou o cavalo e foi embora para nunca mais voltar. Aí meu pai falou, mas quem era? Ele falou, o sossego. Não importa a idade do seu filho. O seu filho sempre é o motivo da sua preocupação, do seu amor, da sua atenção. E é isso mesmo. Mas eu ouço assim, muitos pais hoje em dia dizer, mas está muito difícil criar filhos hoje em dia. O mundo está muito mal. E não adianta, sabe? Muita gente acaba se acomodando com o nosso mundo de hoje.
Mas, gente, a verdade é que educar filho é difícil mesmo. Sempre foi difícil. Quando foi fácil? Desde que Adão e Eva perderam o Éden, o nosso mundo é mau. Nunca foi fácil. Mas Deus está aqui ao nosso lado. Eis que estou, ele diz aqui, eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Assim que nós chegamos, nos mudamos para cá, eu fiz amizade com o pessoal dessa igreja. Aliás, a gente era amigo do pessoal de todas as 3 igrejas. Mas a Carla Machado, que carinhosamente eu chamo de Carlota, ela organizou um culto de oração para as mulheres, lá na casa dela. Ela dedicou uma sala, a sala de estar da casa dela, para esse culto. Quantos aqui se lembram e frequentaram esse culto? Deixa eu ver. Tem várias aqui ainda. Gente, esse culto era uma bênção, era uma bênção. Era quando a gente se encontrava para depositar as tristezas, as alegrias. A gente tinha momentos de louvor, tinha momentos de agradecimento a Deus, e tinha os momentos de pedir. E era tão interessante que, muitas vezes, assim, a maioria das vezes, a gente fazia o pedido e, em seguida, pegava uma promessa. Era impressionante como a promessa que pegava aleatoriamente já era uma resposta de Deus para o nosso pedido de oração. Eram momentos assim, a gente sentindo falta daqueles cultos, hein, Carlota? Muito bom. E um dia, a Carla falou uma coisa que ficou aqui. Ficou aqui. Ela falou assim, às vezes, nós vivemos procurando uma bênção, mas o que nós temos que fazer é procurar estar perto de Deus, porque Ele é a bênção. Simples assim. Simples assim. Você quer bênção? Obrigada, Carlota. Você me ensinou. Você quer bênção? É fácil estar perto de Deus, porque Ele é a bênção. Deus, o próprio Deus quer estar do nosso lado, Ele quer abençoar. E Ele é a bênção. Mas Deus é um gentleman. A gente fica falando, bom, se Ele está do nosso lado e ele quer ser a bênção, por que então que a gente tem que ficar pedindo? Por que a gente tem que ficar conversando? Porque o Senhor... não está passando? Opa, agora passou demais. Aí. O Senhor é um gentleman. E Ele diz em Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta estará aberta para vocês. Deus nunca faz aquilo que você não quer. Deus nunca interfere, mesmo quando você quer fazer coisas erradas. O livre-arbítrio para Deus é uma coisa preciosa. Foi por isso que o mundo chegou onde está, porque Adão e Eva escolheram. Mas, junto a Deus, nós precisamos, porque quando nós abrimos nosso coração, Deus sabe exatamente o que nós queremos, o que nós pedimos, mas, na realidade, nós pedimos mais por nossa causa, não por causa de Deus. Porque Deus quer que nós expressemos aquilo que está no fundo do coração, a nossa dependência, aquilo que nós sabemos que nós não somos capazes de fazer, mas Ele é capaz de fazer por nós. Você já deve ter ouvido a ilustração da águia e da galinha, é muito comum. Mas a gente sempre pode tirar lições diferentes. A galinha vive no chão, ela vive olhando para o chão, e ela vive ciscando o chão, aquele mesmo terreninho ali. A águia não. A águia nasceu para viver no topo, no alto dos picos das montanhas, voar alto, olhar longe. Ela é um exemplo de determinação e de perseverança. Deus não nos fez para sermos galinhas. Em nenhum sentido, viu, gente? Deus nos fez para sermos águias. Deus fez você e eu para criarmos gerações de águias. Pessoas de visão, que vão ao alto, que têm sonhos. Mas sabe que, como águias, às vezes nós vamos voar sozinhos. Porque, como águias, às vezes o nosso
estilo de vida, a nossa determinação de seguir a Deus, nos torna impopulares. Às vezes nós temos que ser diferentes do pessoal do nosso trabalho, porque a gente não faz tudo o que os outros fazem. Às vezes, nós temos que ser diferentes das outras mães, nós temos que ser diferentes do pessoal da escola, do nosso trabalho. Eu me lembro, quando a Carolina estava adolescente, uns 12 anos, e se eu tive um adolescente, foi a Carolina. Ela fica brava que eu falo isso, mas é verdade, ela foi uma adolescente, de norte a sul, leste a oeste. Mas eu me lembro que uma quinta-feira ela chegou em casa e falou assim, mamãe, domingo, às 9 da manhã, eu vou sair com fulano e com fulano, nós vamos para tal lugar e vamos passar o dia lá. A gente vai chegar só às 5 da tarde. Falei, é mesmo? Ela falou assim, é? E quem vai com vocês? Ela falou assim, não, vamos só nós, a gente já está tudo, a gente é grande, nós já sabemos cuidar da gente. Falei, e quem que deixou você ir? Ela olhou para mim, de repente ela parou, a Carolina sempre foi muito determinada. Ela parou, olhou para mim e falou, ué, mas as mães das minhas amigas já deixaram, e você vai deixar também, né? Falei, pois é, só que eu não vou deixar. Como assim? Não deixando. Mas, mamãe, você não pode fazer isso. Eu falei, minha filha, eu tanto posso como eu vou. Por quê? A responsabilidade com você é minha. Deus deu você para mim. E eu sou responsável por você. E eu, com a minha experiência de mãe, não acho que esse é um programa bom para você. Mas você não pode fazer isso comigo. Aí vai para o quarto, fecha a porta, chora, aquelas coisas de adolescente. Mas Deus me deu a graça de ver, muito tempo depois, ela voltar para mim um dia e falou assim, mamãe, obrigada porque você não me deixou certas coisas. Hoje em dia a gente fica vendo o que aquelas meninas se tornaram, o que a Carolina se tornou, não que ela seja melhor do que as outras, mas escolhas, as escolhas da vida. Então, não se preocupe se você fica solitária. Mas a águia também, ela tem uma característica, o ninho dela é solitário. Você precisa ter seus momentos sozinhos. Mãe, pai, no topo da montanha, ou seja, onde seja, com Deus. Falando com Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus, esperando o conselho de Deus, vendo o que Ele quer para a sua vida. A águia, como águias, nós sabemos onde está a bênção. Precisamos procurar a bênção. Na vida, às vezes, mesmo sendo águias, nós temos que viver entre galinhas. E isso é difícil. Não deixe que o desânimo das coisas ruins que acontecem ao seu redor tirem a sua visão de Deus e do futuro brilhante que Ele tem para você e para a sua família. Porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos voltar a Joquebede. Essa mulher não era diferente de você e de mim. Ela vivia no Egito, e Egito na Bíblia significa perdição, tudo que é ruim, confusão. E o nosso mundo não passa de um Egito. E é nele que nós estamos criando os nossos filhos. Fala a verdade. Joquebede vinha de várias gerações de escravos. Agora, se a gente pensa na nossa vida, há quantas gerações de pecados nós estamos vivendo? Nós já ganhamos de Joquebede. Quantas gerações? Nós somos escravos do pecado. Mas vivendo num galinheiro e entre galinhas, Joquebede criou seus filhos como águias. Com o tempo que ela teve, ela fez o seu melhor para ensinar seus filhos a amar a Deus e a crer no Deus verdadeiro, numa terra onde tinha tantos outros deuses. E você sabe o final da história. Joquebede criou 3 grandes líderes do povo de Israel. Quando Moisés nasceu, o único futuro que ela via para o seu filho era a espada de um soldado de Faraó. Embora ela não visse futuro nenhum, ela não desistiu. Ela não era galinha, embora vivesse num galinheiro. Ela fez o que pôde para criar seus filhos.
E Deus completou aquilo que ela não podia fazer. Ela, Joquebede, sabia onde estava a bênção. Mas alguns podem estar pensando, mas eu criei meus filhos nos caminhos do Senhor. Eles sempre vieram para a escola sabatina, pequenininhos, vinham na igreja, cantavam na frente da igreja, estudaram em escola adventista, com tanto sacrifício da nossa parte, mas cresceram, escolheram ir embora, se separaram de Deus, deixaram a igreja. Queridas, Deus sabe exatamente o seu sentimento, porque Ele já sentiu o que você sentiu. Ele sente o que você está sentindo. Ele criou Adão e Eva sem tendência para o pecado, mas eles escolheram. Agora, Deus é o nosso exemplo. Nós devemos fazer de Deus o nosso exemplo. E o que Deus fez em relação aos filhos rebeldes? Deus amou. Deus amou tanto que Ele mandou o seu Filho Deus para vir a esse mundo morrer por esses filhos rebeldes, para que eles tivessem um futuro brilhante. E Deus fez isso também pelo seu Filho. Esteja ele onde estiver. Você pode olhar para trás e se culpar por todos os erros que cometeu. Mas quem não comete erros? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E Deus sabe disso, sabe por quê? Deus já conhecia os seus erros, os meus erros, antes da gente errar. E Ele já preparou, não era essa palavra, mas deixa para lá. Ele já nos perdoou, Ele sabe disso. E toda vez a Bíblia diz que quando nós reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão, o Senhor esquece, o Senhor perdoa, esquece, joga nossos pecados na profundeza do mar. Pensa em Joquebede. A Bíblia diz que a Bíblia não diz quanto tempo ela viveu. Ninguém sabe se ela estava viva quando Moisés voltou, mas pela média de vida naquele tempo, sendo escravos, sofrendo tanto, não devia ser muito grande. E Moisés só voltou 40 anos depois. Mas pensa bem, pode ser que a última imagem que ela teve do seu filho, Moisés, o filho do milagre, foi fugindo do Egito como assassino. Já pensou nisso? Mas Joquebede sabia onde estava a bênção. Eu tenho certeza que enquanto ela viveu, ela orou todos os dias pelo seu filho. Porque ela tinha fé que o Senhor Deus tinha um futuro para ele. Um futuro brilhante. Sabe, essa possibilidade não é diferente porque Moisés era Moisés. Todos nós temos o mesmo direito a essa bênção. Joquebede aprendeu onde estava a bênção. E seguiu junto dela a vida toda. Mesmo não parecendo que a bênção era real, pudesse acontecer. Às vezes nós não temos paciência de esperar pelos planos de Deus. E a gente quer atropelar o processo junto de Deus. Mas não nos esqueçamos que a nossa missão é orar. E a missão de Deus é salvar. Às vezes a gente quer orar e quer salvar ao mesmo tempo, mas é Deus quem salva. No seu tempo, com o seu propósito, e não com nossa linha de tempo. Você lembra o que Jesus falou para Marta, que ele podia estar dizendo para mim? Sonete, você está preocupada com muita coisa, mas só uma coisa necessária. E qual é? É permanecer ao pé de Jesus. É saber onde está a bênção. Por isso que Maria, quando ela foi perdoada, sempre que podia, ela estava aos pés de Jesus. Ela queria estar onde está a bênção. E nós, como Joquebede, que viveu no galinheiro do Egito Antigo, nós precisamos criar os nossos filhos como águias. E qual o segredo? Qual o segredo de criar filhos águias? É estar onde está a bênção.
levar os nossos filhos para perto da bênção. O lar adventista, eu pulei esse verso, mas tudo bem. Aqueles que esperam no Senhor, estava falando das águias, que águias, às vezes, a gente pensa que a águia não se cansa e não se estressa, mas como águias nós passamos por tudo isso. Mas a promessa de Deus é que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão ao alto e como águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A gente vai se cansar, mas a gente sabe onde está a bênção. E a bênção do Senhor vai renovar as nossas forças. Lar Adventista diz que a esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência unida à do pai é tão duradoura como a eternidade. Pois depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. E em Orientação da Criança, página 24, ela diz: os pais devem aprender a lição de implícita obediência à voz de Deus, que lhes fala por sua palavra, e ao aprendê-la, poderão ensinar aos seus filhos o respeito e a obediência, tanto na palavra como na ação. Essa é a obra que deve ser empreendida no lar. Agora, presta atenção, gente. Os pais devem aprender a lição. Eles devem, de obediência, eles devem aprender a ouvir a voz de Deus, para então ensinar para os seus filhos. Agora, ninguém dá o que não tem. Então, por mais que nós queiramos que os nossos filhos tenham um determinado tipo de que leiam a Bíblia, que façam o seu culto, que estejam na igreja na hora, que estejam participando, que orem a Deus sempre. Sabe, nós somos os exemplos dos nossos filhos. E os filhos tendem a seguir o exemplo de pais que são amorosos, mais firmes, que são firmes aos seus princípios, que são honestos, bondosos, que são gentis, trabalhadores. Um ato, uma ação, fala mais do que 1000 palavras. Então, quando você aprende a lição de obediência a Deus, você ensina aos seus filhos. E é aí que está a bênção. Nós somos águias e não galinhas. É fácil? É fácil criar nossos filhos entre galinhas? Como águias entre galinhas? Não é fácil. Mas nunca foi fácil para ninguém. Mesmo assim, Joquebede sabia onde encontrar a bênção que ela tanto precisava. Agora imagine comigo, quando Joquebede chegar no céu e souber o que Deus fez com as orações dela, o que Deus fez com seus filhos, o que Deus fez com Moisés, o seu filho milagre, a bênção que ela pediu tão insistentemente, que ela não viu resultado nessa terra, ela não viu nessa vida. Mas os planos de Deus para ela e para sua família sempre foram de um futuro brilhante, um futuro eterno. E que surpresa ela vai ter quando vir o que aconteceu com o filho que ela viu fugindo como assassino. Por isso, queridos pais, estejam onde está a bênção. Não queira que a sua bênção seja aqui e agora. Nós estamos acostumados com o imediatismo, mas Deus tem um plano. A única coisa que nós temos que fazer é estarmos onde está a bênção. Porque sabe por quê? Porque quando nós estamos junto com Deus o tempo todo, nós vamos receber a sua bênção. E com o tempo nós vamos nos tornar bênção. Porque à medida que nós ficamos junto da bênção, nós vamos nos tornar junto com Deus, com Jesus, pedindo que o Espírito Santo esteja na nossa vida o tempo todo. Nós vamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. E além de abençoar, além de receber a bênção, nós vamos abençoar nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, e abençoar todo mundo que está ao nosso redor. Nós seremos a bênção que Deus falou para Abraão ser. Esse sempre foi o plano de Deus para os seus filhos, ser bênção. E nós só somos bênção se nós estamos perto da bênção. Então, meus queridos, o meu apelo para vocês hoje
é que nós escolhamos estar perto da bênção. Permanecer onde está a bênção ao lado de Jesus. Deus quer fazer parte, Deus quer ser parte da sua vida. Porque Ele diz, sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Você quer ter sucesso na vida? Como mãe, como pai, como profissional, como estudante? Ou qualquer que seja a área da sua vida? Quer ser vitorioso? Você sabe onde está a bênção. Convido neste momento todas as mães a se colocarem de pé, que a igreja vai dar uma lembrança para vocês. Assim que você, mãe, receber o seu presente, aí você pode sentar. Obrigada. Teve que chorar pra me ver sorrir. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Também corrige e insiste pra crescer. Mãe, Deus enviou como presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se eu estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, protege a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe,